100 anos de José Gomes da Silva, uma das figuras humanas mais extraordinárias que eu tive o privilégio de conhecer e conviver no trabalho a partir do governo paralelo 1990, liderado por Lula. E Lula formou uma equipe que era uma espécie de time dos sonhos, com gigantes também, como Antônio Cândido, Marilena Chaui, Paulo Sérgio Pinheiro, Walter Barelli, responsáveis por diferentes áreas para cobrar regularmente as políticas de Collor, que terminaria rapidamente com impeachment. E o Zé Gomes, muitas vezes, Lula comentava conosco, ele tinha uma diferença muito grande em relação àquele time dos sonhos. Ele era o único com uma forte experiência de governo. Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Franco Montoro, depois presidente do INCRA, no período Sarney. Ele trazia, então, os nossos sonhos de mudança, os sonhos, por mais revolucionários que fossem, para casar com as limitações orçamentárias, legais, constitucionais, a correlação de forças de um modo geral. Ele foi fundamental na preparação da espetacular vitória de 2002. Ele coordenou várias equipes ali no escritório de Ipiranga, hoje Instituto Lula, em que as diferentes equipes produziram 3 documentos que foram os mais consistentes de tudo que se elaborou naquele período. Política Nacional de Segurança Alimentar, que virou Fome Zero, Política Agrícola, prioridade para os pequenos agricultores, vale dizer, prioridade para a produção de alimentos, porque o agronegócio no Brasil é pujante, ele tem força para se mover. E o terceiro era Plano Nacional de Reforma Agrária, e ele frisava bem, plano, não é um programa, porque o plano é o programa que já tem prazos e números concretos, quanto por ano, quanto vai produzir. E ele, além disso, ele era já de longa data, em primeiro lugar, um professor na Luiz de Queiroz, principal escola de agronomia do Brasil, com uma especialização das maiores faculdades de agronomia dos Estados Unidos, Urbana-Champaign, Illinois, e ele era um fazendeiro premiado, fazenda Baguaçu, ali nas barrancas do rio Mogi, premiadíssima. Ela era uma fazenda que reunia cafezal, laranjal, a produção de peixes alevinos. Havia uma irrigação automatizada com aqueles caninhos de microgotejamento em que cada pé, cada tronco de planta tinha lá um microgotejamento quando fosse acionado, à prova de qualquer período de seca. E na colônia antiga ele plantou o seringal para que as esposas dos trabalhadores, no período que elas não têm que fazer a marmita, levar a criança na escola, buscar, elas produzissem o látex, que era uma renda própria para elas. Então essa figura espetacular da nossa vida, do Brasil, da história, especialmente do próprio presidente Lula, precisa de ser sempre lembrada, valorizada, para que nos inspiremos no seu grande exemplo de formulador dos projetos de um Brasil com igualdade, com liberdade, com solidariedade.